Olá, vamos dar início a mais uma aula de exercício. Na aula de hoje a gente vai falar sobre energia elástica e energia cinética. E antes de começar a falar sobre a teoria física, a gente tem que relembrar um conceito matemático. Hoje a gente vai trabalhar com raiz quadrada. E o que a gente vai querer resolver na física de hoje com a raiz quadrada é colocar um número dentro da raiz quadrada. Um exemplo, se eu tenho 2 raiz de A, como é que eu passo o 2 para dentro da raiz, para ficar junto com A? Então, sempre que eu tenho um número e quero levar ele para dentro da raiz quadrada, eu tenho que levar o número ao quadrado. Então, 2 elevado a 2, 4. 2 vezes 2, 4. Então, 2 raiz de A é a mesma coisa que raiz de 4A. Continuando. Se eu tenho 3 raiz de A e quero passar o 3 para dentro da raiz, para ficar junto com A, eu tenho que elevar o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Então, uma vez que o 3 vai entrar dentro da raiz, ele entra ao quadrado. Então, 3 raiz de A é igual a raiz de 9A. Para finalizar, para ver se ficou claro, vamos lá. 4 raiz de A. Se eu quero passar o 4 para dentro da raiz, o que é necessário? Elevar o 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Então, logo, 4 raiz de A é a mesma coisa que raiz de 16A. Certo? Memorize isso, que a gente vai usar daqui a pouco. Agora, entrando em física. A gente vai trabalhar com uma mola nesse exercício e trabalhar com um objeto em movimento. Então, lembrando, qualquer objeto, vamos supor igual essa estrelinha da minha filha, se ela estiver em movimento, ela tem uma energia de movimento, que é energia cinética. Lembrando, tudo que tem movimento tem energia cinética. E como que eu calculo a energia cinética de qualquer corpo? Eu vou pegar a massa desse corpo, pegar a sua velocidade, elevar ao quadrado e dividir tudo por 2. Então a energia cinética de qualquer corpo é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa equação é a equação que a gente utiliza para calcular a energia cinética, a energia de movimento. Certo? De novo. Então a energia cinética é igual a m vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, onde m é a massa do corpo que está em movimento. Porém, todavia, entretanto, eu tenho mais tipos de energias diferentes. Eu tenho energia potencial. Mas o que vai ser potencial? Se eu falar, olha, eu tenho o potencial de ser o presidente do Brasil. Eu ainda não sou, mas tenho um potencial de vir a ser. Se eu falar para você, olha, você tem um potencial de ser um cantor de rock. Você ainda não é, mas pode vir a ser. Então, tudo aquilo que tem potencial, ele possui algo para se tornar outra coisa. Em física, quando a gente fala de energia potencial, a gente está relacionado que ele ainda não é movimento, mas pode vir a se tornar movimento. Tudo bem? No caso, uma mola. Uma mola eu posso pegar e esticar ela. Se eu esticar e soltar, ela vai entrar em movimento. Se eu esticar e soltar, ela anda, ela movimenta. Então essa mola, quando eu estico ou quando eu comprimo, ela vai ter armazenada uma energia potencial elástica. Toda vez que eu tenho uma mola, se eu esticar a mola ou se eu comprimir a mola, ela vai armazenar energia. De que forma? Na forma de energia potencial elástica. E toda mola possui uma constante de elasticidade. Possui o quê? Uma constante de elasticidade. E essa constante depende do material. Se eu tenho uma mola muito grossa, ela tem uma constante. Se eu tenho uma mola muito fina, ela tem outra constante. Então essa constante, que a gente vai chamar de K, ela depende do material e da grossura que é feita. E vamos lá. Como que eu calculo a energia que pode ficar armazenada numa mola? Seja por esticar a mola ou por comprimir a mola. Esse fato de eu estar esticando ou comprimindo, eu estou mudando o seu comprimento inicial. Então, se eu estiquei de 10, esse 10 é meu deslocamento. Ou se eu comprimir de 10 centímetros, esse 10 centímetros é meu deslocamento da mola. Nesse caso, esse deslocamento, essa mudança, seja esticando ou comprimindo, eu vou chamar de x. Esse x
é o tanto que a mola foi comprimida ou estendida. Tudo bem? Então, para calcular a energia potencial elástica de uma mola, como é que eu faço? Eu vou multiplicar a constante dessa mola, K, vou multiplicar ela pelo tanto que ela comprimiu ou estendeu, que eu chamo de X, mas essa compressão ou o esticar da mola, eu vou ter que levar ao quadrado. Então vai ficar kx ao quadrado dividido por 2. Então essa é uma energia potencial elástica. Memoriza isso. Energia potencial elástica. K vezes x ao quadrado dividido por 2. Onde K é a constante da mola, o x é o tanto que a mola foi esticada ou comprimida dividido por 2. Com base nessas informações, vamos calcular agora, resolver na verdade, o exercício 131 que caiu no ano de 2018. Vamos lá. Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal e o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura. Então repare a figura aí que está aparecendo. Eu tenho, parece que é um tubo, né? Nesse tubo eu tenho um cubo que ele está comprimindo uma mola. E ele afirmou que nesse trilho horizontal não tem atrito. Então as únicas forças que vai estar atuando, as únicas energias que vai ter, vai ser a energia que o cubo vai sair andando, a energia de movimento, a energia cinética e a energia de compressão da mola. Então toda a energia de compressão da mola vai ser transferida para o cubo, necessariamente. Como não tem atrito, eu não vou perder energia. Se tivesse atrito, o exercício ia ficar mais complicado. Mas nesse caso, não temos atrito. Então toda a energia armazenada na mola vai ser transferida para o cubo. Ou seja, toda a energia potencial elástica vai ser transformada em energia cinética, em energia de movimento do cubo. Qual é a pergunta? Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve. O que ele deve? Entre as 5 alternativas, ele fala que ou eu mantenho a mesma mola e mudo a deformação, ou eu tenho que trocar a mola e manter a mesma deformação. Então vamos trabalhar primeiro com as equações e tentar achar qual a resposta correta. Vamos tentar achar se eu mudar a deformação, qual a deformação necessária, ou se eu mudar a mola, qual constante que tem que ser utilizada. Vamos lá. Então a gente vai partir do princípio de conservação de energia, que energia cinética vai ser igual a energia potencial. O que é energia cinética? É m vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, onde m é a massa do meu bloquinho, do meu quadrado. É igual a energia potencial elástica. Como que eu calculo a energia potencial elástica? Kx ao quadrado dividido por 2, onde K é a constante da mola, o x é a deformação da mola, dividido por 2. Reparando agora a equação. Eu tenho os dois, eu tenho tanto um lado da equação como do outro lado da equação dividido por 2. E isso me possibilita cancelar os dois dos dois lados. Ou seja, eu posso reescrever essa equação como sendo m vezes v ao quadrado é igual a k vezes x ao quadrado. Eu quero relacionar a velocidade final, então eu vou isolar a velocidade. Então o m que está multiplicando, ele passa dividindo. Então eu vou ter agora que velocidade ao quadrado é igual a k vezes x ao quadrado dividido por m. Para finalizar agora e isolar a velocidade, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então vai ficar raiz quadrada de v ao quadrado, onde isso é v, e vou tirar a raiz quadrada de k, x ao quadrado, sobre m. O x ao quadrado, ele consegue sair da raiz quadrada. O que vai ficar dentro da raiz é apenas a constante, o k e a massa. Então isso vai me fornecer o seguinte, que a velocidade final do meu bloquinho é igual o x vezes a raiz quadrada de k sobre m. Agora eu vou trabalhar com isso. Repare que a minha velocidade final vai ser isso. X vezes raiz quadrada de k dividido por m.
Agora eu quero saber o que o projetista tem que fazer para que a velocidade final seja aumentada em 4 vezes. Então eu vou trabalhar com isso. Eu sei que a velocidade final do cubo vai ser igual a x vezes raiz quadrada de k sobre m. Eu quero que agora que essa velocidade seja 4 vezes maior. Ou seja, minha velocidade vai ser igual a 4, abre parênteses, x vezes raiz quadrada de k sobre m. O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com duas possibilidades. Ou esse 4 ele vai estar relacionado ao x, que é a deformação da mola, ou a outra opção é esse 4 estar relacionado à constante da mola, que eu posso simplesmente mudar a mola sem mudar a deformação. Então vamos trabalhar com essas duas opções. Então primeiro vamos passar esse 4 que está multiplicando, passar para dentro do meu parênteses, mas ficando junto com o x. Então vai ficar que a velocidade é igual a 4x vezes raiz quadrada de k sobre m. Simples, né? Só passei distribuindo. A outra opção agora é eu passar o 4 para dentro da raiz, ficando junto com k. Por isso que eu falei na aula inicial. O que eu tenho que fazer para passar um número para dentro da raiz? Para passar esse 4 para dentro da raiz, é necessário eu levar o 4 ao quadrado. Então 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Então para o 4 entrar dentro da raiz, ele se torna 16. Então vai ficar que velocidade é igual a x vezes raiz quadrada de 16k sobre m. Então vamos analisar agora essas duas hipóteses. Quando o 4 fica junto com o x e quando o 4 fica junto com a constante. Quando o 4 fica junto com a constante, na verdade, como ele entrou na raiz, ele vira 16. Então, para a velocidade ser 4 vezes maior, eu posso fazer o seguinte, eu posso trocar a mola com uma constante elástica que seja 16 vezes maior. Certo? Analisei essa parte aqui, quando é o k que está mudando. Vamos analisar aqui, quando eu tenho agora o x mudando. Repare que com x ficou somente o 4, 4x. Então o que isso quer falar? Quer falar que para a velocidade ser 4 vezes maior, eu posso simplesmente deformar a minha mola em 4 vezes. Ok? Eu posso comprimir ela 4 vezes mais do que anteriormente. Então essas são minhas duas opções. Quais são? Para que a velocidade final seja 4 vezes maior, ou a minha deformação tem que ser 4 vezes maior, sem mudar a mola, ou a outra opção é eu mudar a mola sem mudar a deformação. Mas a minha nova mola tem que ter uma constante elástica 16 vezes maior que a mola anterior. Qual a alternativa que eu tenho como resposta para isso? É a alternativa B. Manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Essa é a resposta correta. Ok? O exercício de hoje foi um pouco complicado na questão da matemática, porque você tem que saber, para que um número entre dentro da raiz, ele tem que entrar como seno ao quadrado. Então, memorize isso, trabalhe isso interiormente, porque isso pode cair no Enem, certo? E memorizar as duas equações, tanto de energia cinética potencial, que é k, x ao quadrado sobre 2, onde k é a constante da mola e x é a deformação da mola, seja esticando a mola ou deformando a mola, certo? Esse x pode ser as duas coisas, ou esticar a mola ou comprimir a mola. E o que é energia cinética? Energia cinética, energia de movimento. É sempre a massa do corpo vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Certo? A aula foi essa. Estude aí e vejo na próxima aula. Tchau!